Esse é o Acervo Catanduva, visitando mais uma personalidade que tem histórias para contar. Histórias que fazem a gente pensar quanto Catanduva merece ser contada, a sua vida, a sua história. Você pode fazer parte dessa história. O Acervo Catanduva quer contar a história de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fizeram parte e fizeram Catanduva ser o que é hoje. Para o programa de hoje, você pode acessar no site da Câmara Municipal Acervo Catanduva e assistir os nossos entrevistados contando suas histórias. A de hoje, Afonso Macchione, empresário, ex-prefeito, empresário, pai, marido, filho. Histórias saborosas, não só de política, mas da vida em Catanduva. Obrigado, Afonso, por me receber, por receber o Acervo Catanduva e por compartilhar com todo catanduvense um pouco da história do jovem, do menino, do adolescente, do jovem engenheiro que sonhou. Ele ainda tem sonhos? Você se lembra daquele menino lá no bar do seu Giacomo? É uma alegria recebê-lo e poder falar um pouco sobre os mais diversos assuntos, né? Eu me lembro muito bem daquela época do bar lá do seu Giacomo. Isso. Foi uma época de muito trabalho. Aquele bar não tinha porta, porque era uma rodoviária, e a família não era tão grande, porque quando meu avô dividiu os bens, meu pai ficou com o bar. E aí nós tínhamos que nos desdobrar. Meu pai ficava a noite toda, o meu avô ia de madrugada lá para liberar um pouco meu pai para descansar, tipo 5 horas da manhã, às 7 horas já ia minha mãe, e depois das aulas, no período da tarde, tipo 2 horas, íamos eu e o Pedrinho e ficávamos lá fazendo os mais variados trabalhos. Do caixa, eu costumo dizer que a gente acabou fazendo Kumon no caixa, né, da rodoviária. Porque lá, muito jovem, né, 12, 13, 14 anos, chegava o Cometa com 30 passageiros, 40 passageiros, os ônibus não eram tão grandes, e era um ponto, né, de parada, que o anterior já era muito distante, né? E aí eles desciam sedentos, né? Um queria um guaraná, outro um café, uma coxinha, e você tinha que fazer a conta de cabeça, porque a fila era rápida e o Cometa o tempo era curto. Era 15 minutos. Era curto. Só lembrando a todos que essa rodoviária que o Afonso diz não é perto do recinto de exposições de Catanduva. É onde hoje é a Estação Cultura, na rua Rio de Janeiro. Isso. Que fica paralela à linha do trem. Isso. A estação do trem. Então, remete a um tempo onde a cada meia hora, 40 minutos, um ônibus chegava e desciam 30, 40 pessoas numa rodoviária estreita. Era pequena. Mas tinha sabor. Muito. Mas foi um período maravilhoso. Ainda hoje eu encontro eventualmente com alguém da época, né, que eu trabalhava no Caparrós, lá na empresa de ônibus, ou no Cometa. Pô, é uma lembrança muito grande, né? Você viveu, então, a Casa Dias ali? Ficou muito. Nos tempos Nossa, abertos, opa, a gente frequentou muito ali. A família Rigini também ali na frente, né?
Mas a Casa Dias era onde a gente se abastecia. Se abastecia, né? Para as coisas era o do bar. secos e molhados. Secos e molhados. E aí nós fizemos mais todos os tipos de serviço, né? De fazer garapa, de fazer suco de laranja, de fritar coxinha, de fritar pastel. Inclusive Você não tocou samba no sapato, não? Não, isso eu não sei fazer. Não, engraxar sapato, não vou te contar. Essa história está na sequência. E aí, eu lembro um dia que acabou lá a carne, precisava fazer coxinha, minha mãe não estava, e aí precisava matar galinha. E aí para matar galinha, né? Ninguém tinha coragem de apertar o pescoço. Mesmo porque era tudo molecada que trabalhava, né? E aí eu falei, peraí que eu vou dar um jeito, né? Pensei um pouco, falei, quer saber? Eu senti quebrar o pescoço na mão, também não quero. Aí eu fui na porta, pus o pescoço da galinha, dei uma cutucadinha na porta, fechando a porta, senti que a galinha já deu uma estremecida, aí soltar no chão, começou aquele pula-pula, né? E aí foram fatos que aconteceram. E do fazer batuque, eu nunca fiz batuque porque eu sou horrível de instrumentalmente falando, né? E aí meu pai, aí, quando a gente já era um pouco maior, uns 14, 15, ele comprou a engraxataria lá da rodoviária, que eram 4 cadeiras. Era aquela cadeira estofada, alta, né? Alta que... E naquela época todo mundo engraxava sapato, não tinha tênis. Então, às vezes, a pessoa estava esperando um ônibus e ia lá engraxar sapato. Aí meu pai comprou a engraxataria, falou, eu comprei, mas eu não paguei. É problema vosso, né? Fazer dinheiro de vocês. Isso, e era mesmo. E aí nós tínhamos mais 2 meninos que trabalhavam conosco, e aí nós conseguimos ir para o cinema na matinê, eventualmente, nos domingos à tarde. Com o investimento... Com o dinheiro, o bolsinho recheado, as unhas sujas. Não importa. Mas o bolso recheado, Esse né? foi o seu primeiro empreendimento, então? Foi, e aí é que a gente aprendeu uma grande lição de vida, né? Porque a gente tinha que comprar a lata de graxa, ver onde que é mais barato, então a gente corria os armazéns todos, né? Até tinha a Casa São Paulo ali na Rua São Paulo, né? Enfim, corríamos os armazéns para ver onde era mais barato e quanto rendia uma lata de graxa, quanto sapato a gente engraxava. Porque nós tínhamos que pagar comissão também para os nossos funcionários. Fazer a contabilidade, fazer durar aquilo para poder render, né? E juntar o dinheiro para pagar prestação. A prestação então, e ainda pagar os funcionários. Isso, foi uma grande experiência, né? Então a rodoviária foi uma escola fantástica para mim e para o Pedrinho, sem dúvida nós aprendemos muito lá. E aí depois da rodoviária, a gente saiu para estudar fora, né? Eu estudei no Barão, estudei no ginásio Catanduva, mas eu tinha muita dificuldade no ginásio, no colegial. Eu nunca fui um bom aluno, porque eu queria trabalhar. Eu não queria ir para aula, eu queria ficar lá no posto, ficar na oficina. O instinto de negócio falava mais alto do que o estudante. Do que o estudante. Nossa, como eu queria, eu queria aprender mecânica, eu queria, sabe, eu estava envolvido lá direto. E com meu avô, na época, né, eu peguei essa fase ainda criança, muito novo, meu avô tinha lá no posto, além do posto, ele tinha pela Rua Minas uma fábrica de móveis. Sim. E subindo a 7 de fevereiro, tinha oficina mecânica, um lavador e um outro barracão que fazia carrocerias de caminhões e ônibus. Carroceria de ônibus, imagina, se tivesse isso já na 7 de fevereiro. Tá. E a minha casa era do lado na sequência. Então, você imagina um moleque que quer ficar lá dentro, mexer com tudo, né? E então eu tive muita dificuldade na escola, eu só peguei no tranco mesmo na faculdade. Aí eu falei, bom, agora aqui é a minha oportunidade, né? Mas te levar à faculdade foi, acho que uma situação de... Sem o diploma não vai adiantar. A gente amadurece percebe, né? Então, e saindo da faculdade, voltou para Catanduva. Isso, antes de voltar para Catanduva, ainda fiz outro serviço. Agora, inclusive, para fazer a faculdade, eu tenho que aqui agradecer, né, o saudoso Nelson Pires, professor Moacir, professor Paul, enfim, que eram os professores do cursinho pioneiro. Né, que era ali na Rua Brasil,
no fundo do ginásio Catanduva, que era na Rua Pará, esquina com Aracaju. E aí a gente tinha dificuldade, né, financeira, ainda dependíamos do bar. E aí, conversando com eles lá, e como eu fui sempre muito disciplinado, eu não era de estudar, mas sempre fui obediente aos professores, né, enfim. E aí eu comentei com eles a dificuldade de fazer o cursinho, e aí o professor Alberto me deu as apostilas de zoologia, que eu tinha que fazer as apostilas. Então eu tinha que digitava no stencil, passava no mimeógrafo, montava a apostila. E aí entregava lá para eles. A melhor forma de estudar é essa. Né? E aí eu deixei de pagar, também é o pioneiro, né? Aí eu fui fazer engenharia e eu me dediquei, me deu um estalo lá, falei, aqui é a razão da tua vida daqui para frente. E eu sentava na primeira carteira, o professor piscava, eu piscava com ele, eu não perdia absolutamente nada e anotava tudo. Inclusive o Luiz Pereira estudou comigo lá na época, o ex-vereador, e ele usava meus apontamentos para estudar, porque o Pereira também gostava de prestar atenção, mas eu é que anotava. Eu quero fazer um adendo aqui então, que no primeiro programa que a gente fez do acervo, eu entrevistei a doutora Trindade. Poxa, minha professora, ex-professora. E a minha mãe disse um dia, nessa entrevista, ela disse que um dia, dando aula na faculdade de medicina, um médico, que hoje é o papa das UTIs em Catanduva, que é o Valiati, ele chegava 1 hora mais cedo para copiar tudo que ela passava na lousa, para ter tudo aquilo detalhadamente no caderno para estudar. E é por isso, e ele disse a ela que ele tem até hoje esses cadernos, essas anotações que fazem ele exigir a excelência nas UTIs que ele comanda. E ele é brilhante. Então você está comprovando que o que ela disse e o que o Valiati fez é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não perdia nada, eu anotava tudo e facilitava para estudar. E aí quando chegou no 5º ano, né, que era o último ano, por volta de novembro, comecinho de novembro, eu tinha um professor de estradas e transportes, que ele era lá da USP de São Carlos, e ao mesmo tempo ele também dava aula na Unicamp. E ele era chefe de um setor de projetos da rodovia dos Bandeirantes, que fazia o trecho São Paulo-Campinas. E o trecho dessa empresa que esse meu professor orientava era de São Paulo a Jundiaí, ali no entroncamento, quando muda as rodovias em Anhanguera. Elas abrem. Isso. Então, do Pico do Jaraguá até nesse entroncamento da Anhanguera, ali em Jundiaí, quilômetro 44, se não me engano, 45, era esse projeto, estava nesse escritório. Aí o meu professor falou, olha, Afonso, eu já verifiquei, você já fechou tudo, você não tem problema de faltar, tem uma oportunidade. Você não quer ir trabalhar lá no escritório que eu coordeno? Eu falei, professor, eu não sei, eu não tenho CREA, enfim. Ele falou, não, vamos lá que eu te dou uma mão, né? Eu não precisava assinar nada, era fazer trabalho mais técnico. E aí eu fui para São Paulo trabalhar nesse projeto da Rodovia dos Bandeirantes. Só uma curiosidade, a sua faculdade foi onde? Ribeirão. Ah, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, isso. Eu achei que era Barretos. Não, Ribeirão. Ribeirão Preto. E aí entrei lá, morava numa república de uns amigos aqui de Catanduva, né? O Zé da Máquina, que é o lá da agência de São José do Rio Preto, que é irmão lá do Grill 77, né? O Edmundo. E tinha mais o Marquinhos Jardim, tinha mais o Pialo. O Pialo? Isso, lá da empresa paulista de ônibus. E aí eu morava lá com eles. E eu não tinha o que fazer à noite, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então eu entrava no escritório cedo,
saía 11 horas da noite. E o meu chefe, que aí já não era o meu professor, era um outro, ele me passava determinados trechos da estrada. Ó, você tem que calcular isso da estaca tal a estaca tal. E aí eu levava no dia seguinte, né? No fim de semana ficava lá, levava aquele pacote de projeto pronto. Eu falei, Afonso, não acredito, você não dorme, você não come, como é que você fez tudo isso, né? Enfim. Mas aí, aquelas inclinações que são taludes da beira da rodovia, desde o Pico de Jaraguá até Leço Entroncamento, eu calculei todas aquelas inclinações. Então eu quero perguntar, cada vez que você passa ali de carro... eu fico lembrando disso. Você lembra disso? Eu até tenho alguns projetos de lá que mostram isso, né, inclusive que eu calculei. E aí eu concluí esse serviço rápido, aí me deram um outro serviço, calcular o recalque da rodovia que teria que se dar no mínimo em 10 anos. Eu já não vou conseguir passar ali naquele trecho. Sem olhar para isso. Sem olhar para isso. Ó, e não rodou nenhum, hein? Porque aí é o seguinte, você tem que deixar mais de pé possível, porque quanto mais você deita, mais caro fica, porque você tem que tirar terra. Né? Então tinha que deixar no limite de rodar, né? No limite. E eu penso que quantas vezes eu não passei criança ali, adolescente, criança, e eu ficava pensando, como é que eles fizeram isso aqui? Como é que eles cortaram desse jeito? Então, pronto, tá aqui. Tá aqui. O cara que calculou tudo isso tá do meu lado aqui falando com vocês. Você vê que maravilha. É irreal, né? E às vezes a realidade te prega uns E aí esse projeto foi concluído, os companheiros lá acabaram sendo dispensados, porque o escritório não tinha outro projeto na sequência, e aí me seguraram. Eu fui o último engenheiro a entrar na empresa, me seguraram lá para mim entregar o projeto e tirar as dúvidas lá no DERSA, porque quem contratou o projeto foi o DERSA. Departamento de Estrada e Rodagem de São Paulo, é isso? Não, o DERSA não me lembro bem a sigla. E aí, porque ele... Vai voltar para responder isso aí. E aí eu ia lá na rua Iaiá, que era o DERSA, era na rua Iaiá, lá em São Paulo, discutia os projetos que já tinham recebido, às vezes alguma dúvida, nem tudo eu sabia, mas eu ligava para o meu professor, enfim. Bom, aí acabou o projeto, esse mesmo professor, a quem eu devo muito, e ele faleceu num acidente entre São Carlos e Ribeirão Preto, e eu pus o nome no meu filho de Thales em função desse professor que chama Thales Loreno Peixoto Júnior. A nossa produção não dorme, Afonso. Já tem em mãos aí. DERSA significa Desenvolvimento Rodoviário S.A. É isso. Obrigado, produção. E aí, eu falei, Afonso, acabou o projeto, enfim, mas eu tenho outro trabalho para você. Não, mas espera aí, eu te interrompi e eu quero que você diga isso. Esse seu professor, você homenageou... Com o nome do meu filho. Com o nome do seu filho. Isso. Com o Thales. Com o Thales. E aí, mas você já tinha ele ou não? Não. Veio ser depois. Não, lógico. Veio ser depois. O Thales nasceu bem depois, nasceu depois. Logo após o falecimento do professor Thales, né? E aí ele falou, Afonso, você vai comigo lá para a Unicamp. Nós estamos contratando lá um profissional, nós temos lá o laboratório de mecânica dos solos, nós temos que assessorar um dos professores e você está preparado para isso. Eu falei, professor, tem currículo eu sou tímido demais, como é que eu vou encarar uma sala de 4º ano de engenharia da Unicamp? Eu não tenho capacidade para isso. Não, vamos lá. Eu cuidava do laboratório, ajudei a montar alguns equipamentos, dava aula lá no laboratório e quando precisava eu ia para a sala de aula, né? E aí eu me lembro, rapaz, que eu tive um apagão. Eu estava demonstrando uma fórmula
E mecânica dos sólidos é uma matéria chata. E eu estava demonstrando uma fórmula e chegou lá numa parte matemática e eu me atrapalhei. E aí a classe percebeu, eu era um pouco mais velho que meus alunos, né? A classe percebeu, como era a sua mãe, né? Porque sua mãe era novinha de tudo quando ela deu aula para mim. Isso. E aí a classe, professor, corta esse com aquele, apaga aqui, vira lá. Eu falei, nossa, e agora o que eu faço? Eu virei para trás e falei, gente, calma. Peguei o apagador, próxima aula eu trago isso tudo resolvido, tá bom? Tá ótimo. Então continuei a aula, mas eu para te falar, não sei se eu não fiz alguma necessidade naquele momento. Não fez. Você só mostrou que somos todos humanos. Exato. E estresse dá com todo mundo. Dá com todo mundo. Não importa. E aí o Varley era o prefeito aqui, né? E eu ia para a Unicamp de quarta noite, eu viajava e ficava lá quinta, sexta e sábado. E aí o Pereira me pediu para levantar uma área onde hoje é a Avenida Teodoro Rosa Filho. Tá. Desde a Matilate até o Córrego Retirinho, onde é o Parque dos Ipês. Que o Casimiro, que era o técnico, o topógrafo, estava de licença e o Varley queria fazer alguma coisa lá. Falei, Pereira, eu vou. Falar, só que nós não temos como pagar, a prefeitura está sem dinheiro. Falei, não tem problema, eu faço. Aí o meu irmão Renato, ainda molecão, foi lá me ajudar, chamamos mais um menino, a prefeitura me deu um funcionário para ir abrindo a picada, carrapato que tinha que você não acredita. Eu tinha que pôr saco de lixo nas pernas com Lepside para poder entrar lá no meio da mata, né? E aí eu fiz o levantamento. E ainda dizem que você não gosta de enfrentar... Não, os caras me acham almofadinha, mas não tem importância. É o que eu devo vender, né? Fazer o quê? Mas aí o Varley passou um dia lá, me viu fazendo, perguntou para Pereira, mas vende a facilidade. Isso, mas você vê o que é a sorte. Aí o Varley me viu lá, perguntou Pereira, o que o pessoal chama de sorte, né? Perguntou para ele, quem que é o rapaz? Falou, é um amigo meu, estudamos junto e eu pedi para ele fazer o levantamento, o Casimiro tá de licença e ele está fazendo, mas não vai cobrar nada. Eu pedi para ele e tal. Aí o João Walter saiu da prefeitura, o Varley falou, chama aquele rapaz que estava medindo, tá vendo a sorte? Você tá vendo que é estar no lugar certo e fazer as coisas, porque você ficar escondido, ficar com medo, com receio, nada vai acontecer na tua vida. É isso que a gente quer fazer com isso daqui. Deixar um registro de quem viveu, de quem experimentou a vida e deixar os exemplos. A vida não é só alegrias, não é só facilidades, mas se você ficar parado, sentado numa zona de conforto, nada vai acontecer. Se desconforte, se coloque fora da zona de conforto. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça de fazer. De fazer. E se tiver que fazer, faça. E faça bem feito. E alguém vai ver. Vai, sempre vai ver. E aí... Então, o Varley me chamou no gabinete, eu nem conheci o Varley, para você ter uma ideia, porque eu estava fora, né? Aí ele me convidou, falou, Afonso, o Pereira te indicou, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, doutor Varley, eu só posso ficar segunda, terça e quarta, porque eu tenho aula lá na Unicamp. Ele falou, não tem problema, se você se adequar, quem sabe você deixa lá e vem para cá. Porque o meio acadêmico é muito gostoso, mas não era a minha praia, eu queria jogo. Você queria o front. Eu queria jogo. Sentir o cheiro da terra. Exato. O betume misturado nas pedras. Na pedra. E aí, voltando uma vez lá da Unicamp, eu entrei em Araraquara para comprar um jeans, que tinha uma loja que estava fazendo a liquidação, estava muito barato, acabei batendo dentro de Araraquara. E aí eu fiquei falei, você quer saber? Eu vou largar a mão, vou largar a faculdade. Porque eu fazia, na quarta-feira, quando eu ia embora daqui para lá,
eu parava na USP lá em São Carlos para fazer pós-graduação. Porque para mim, dar aula, eu tinha que ter mestrado. Então eu comecei o curso. E também é interessante porque durante o meu curso eu me preparei para ser engenheiro calculista de estrutura. Era o meu sonho, ser calculista de estrutura. Então, me dediquei a isso. Aí um grupo de professores de São Carlos abriu um curso lá em Ribeirão de saneamento básico, para os alunos se especializarem em saneamento básico. Eu fiz o curso. E o meu professor me chamou para ir trabalhar em estradas e transportes. Aí eu comecei a fazer pós em estradas e transporte. Olha só que miscelânea que foi, né? Mas essa miscelânea te transformou foi bom. num empresário do ramo de construção e pavimentação, que nós vamos chegar nessa história ainda, e que tudo isso, e aí como você disse, né? Você vivenciou tudo isso andando numa estrada de pista única. Washington Luiz isso. Era uma vai e uma vem. Isso. Cometa e caminhões e carretas na subida e na descida. Exatamente. Então o risco de acidente era muito grande. Tanto é que várias famílias foram acidentadas, né? Nesse período, nesse trecho. Bom, e aí eu abandonei, parei com tudo, e aí eu vim para a prefeitura e também me dediquei de corpo e alma, né? Estava 7 horas da manhã no pátio, saía 10 horas da noite. Chegamos num ponto na prefeitura que tudo que alguém precisava do departamento de obras era comigo, porque eu estava monopolizando mesmo, eu me dediquei. Podem falar o que quiser. Mas isso você era funcionário da prefeitura. Não era ainda do período... Não. Como funcionário da prefeitura, né? Eu era um dos engenheiros da prefeitura. Aí fui diretor do departamento de obras, enfim. Mas eu aprendi muito na administração do Varley, né? O Varley cobrava muito e a gente tinha sangue, né? Eu e o Fernando, nós corríamos muito. E o Varley fez uma administração brilhante. Aquela primeira administração do Varley é irreparável, né? Catanduva era muito pequena. 77 a 82. Isso. O Varley, inclusive, eu me lembro ali o que a gente chamava de Sicopan, Jardim Bela Vista, não tinha nenhum quarteirão pavimentado. Aqui para o lado da Vila Celso não tinha nada. Essas ruas que chegam na Zé Nelson Machado, não tinha nenhuma pavimentada. Tinha a saída de Pindorama, que era uma pontezinha, ele fez um viaduto. Enfim, foi revolucionador. O Varley, né? O teatro, o prédio da prefeitura. Foi trabalhado. Nós trabalhamos mesmo com garra e com amor. É aquele final dos anos 70, começo dos anos 80, que desenvolveu um pouco Catanduva. Isso. Tirou ela de uma província para uma cidade. Falhamos à época, por falta de talvez uma orientação um pouco, de ter feito um melhor planejamento para a cidade, planejamento urbano. Porque a gente foi fazendo do jeito que as coisas vinham, né? Então, eu acho que era um momento para que nós pudéssemos planejar melhor a cidade. Isso acabou passando, enfim, foram feitos alguns planejamentos, mas a nível mais insípido, incipiente, menor. Não foi um macro. Não foi um macro. Eu vou te dar um exemplo. A rua 15 de novembro, ela não chegava lá no córrego, era terra. Né? Ela parava ali na Bebedouro. Lá em cima. Não, lá em cima, mas... Tá. Sim, saindo daqui para... Isso. Pra lá. E aí, o que faltou à época e das administrações posteriores? Faltou pensar numa duplicação. Transformar aquilo numa avenida. Lógico, lá no Conjunto Euclides, por exemplo. Né? Isso foi uma falha, porque ali não tinha nada, era um pasto. Né? E aí a cidade chegou sem esse planejamento, que também aí já não era mais o Varley, enfim. Sim. Faltou esse planejamento, porque lá era para ter sido feita uma avenida. Hoje, quem vem lá
lá Quem chega por Pindorama, por cima, ali por cima, é sofre, uma dificuldade, entra tem que entrar por dentro do bairro, por né? dentro do bairro, E exatamente. assim foram tantas outras. Também as nossas avenidas ficaram estreitas, né? Daniel subia, porque é duro de você pegar um palmo de terra de um loteador. O senhor falou agora que... Falei teu nome. Naquilo que mexe comigo aqui. Eu lembro que a Daniel subia, ela era da rua Marília até a América. sequência... Ou não chegava? Não chegava, ela passava a Jundiaí, a Bauru e a seguinte. Não, vindo para cá. Da Goiás. Ela subia não na chegava. 14. Até a 14 ali, na Isso. sequência da 14. Depois não tinha mais. E era só de uma pista, Era só do lado do só Jardim lado- Caparrós. Isso. Isso. Anos vendo a Avenida Daniel subia ser um barranco. E uma vez choveu e veio tudo para dentro. Me lembro perfeitamente. E aí eu tenho que dizer aqui que hoje, se eu levo o nome e eu faço essa brincadeira, Afonso, eu gostaria de ter 1% do tino comercial que meu tio avô, Daniel Subia, tinha, na força do empreendedorismo, para ter a homenagem de um nome de uma avenida. E eu brinco que eu sou o único vivo que tem o nome de uma avenida. Os outros todos têm nome de rua. Eu tenho o nome de avenida. É verdade. Ó, então você também me agradece. Sim, porque quem fez foi aquela você, avenida fui exatamente eu, por isso pô. mesmo. Né? Por isso mesmo. Toda essa duplicação, toda nós essa reforma abrimos... essa reforma que eu estou falando aqui, foi na sua administração. Desapropriamos um monte de lotes que chegavam até no rio, de áreas que chegavam até no rio, e a gente teve que desapropriar para abrir e fazer a canalização, porque ali era uma região que nós tínhamos um problema de erosão. Enfim, tivemos que canalizar toda a Daniel Subia, arborizamos, ficou uma avenida maravilhosa. Só que eu volto a falar, as avenidas ficaram estreitas. A cidade é uma cidade estreita. É, uma cidade de ruas estreitas. Hoje eu estava conversando com a minha equipe para desenvolver o que faríamos durante o dia, e uma das coisas que a gente comentou foi... uma falha que aconteceu, e aí eu falo com o engenheiro e não com o ex-prefeito, nada disso, aqui não tem essa situação, aproveitando do engenheiro, que quando foi feito os parques industriais em Catanduva, eles de alguma forma falharam, porque, como você mesmo está dizendo, as ruas ficaram estreitas, os terrenos ficaram enormes dos parques industriais pequenos, no meio de bairros, e isso hoje, para se consertar, está sendo um UPA. Então, mas literalmente. Não, é verdade. Mas veja, quando esses parques industriais foram elaborados, foram implantados, era a ponta da cidade. Também não tinha cidade lá, né? Que nem como é que é Bozo, como é que era o nome do seu esqueci o nome. Bom, o primeiro parque industrial, José Bozo. José Bozo. Isso, é onde eu estou lá, instalado, bem nesse parque. E aí, era o último, não tinha nada ali, né? Dali da Vila São Luís, Vila Paulista, não tinha nada. Eram os últimos bairros que tinham. Isso. E aí depois era então, o parque industrial. Então não dá para condenar quem montou a época, né? Não, é por isso o mesmo. outro, José Zácaro, pô, é lá no conjunto, lá no Imperial, né? No Gabriel Hernandes, também não tinha nada, tinha o Imperial, não tinha nem o Gabriel, né? Não tinha nada. Ali, antes de tudo isso, tinha uma pista de motocross ali, não tinha nada, nem as... e aqui eu vou fazer uma referência, não tinha Camila Santos ali, não tinha... Não tinha nada, não. Então nada. Não foram mal posicionados. Não é isso. Né? E quando construiu-se, a cidade talvez ia crescer. E aí não imaginaram... Mas foi o que eu falei no começo. Faltou um planejamento macro, né? Tipo que nós fomos conhecer enquanto prefeito. Até levei parte da equipe. Tivemos lá uma reunião com Jaime Lerner, porque nós queríamos ver o modelo de Curitiba. No Paraná.
E aí ele chamou os técnicos e aí eles mostraram uma cidade totalmente planejada. O prefeito o prefeito só ia falar da prioridade dele. Qual é a prioridade, senhor prefeito? Eu quero mexer com educação. Então o senhor pode fazer uma escola aqui, uma escola aqui, uma escola aqui. Já tudo projetado e planejado. Eu quero fazer parques industriais. Então é aqui, 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 né? Então faltou um planejamento macro para Catanduva. Infelizmente faltou. Mas, sabe, eventualmente você não consegue ter uma visão tão futurista, né? E Catanduva era tão pequena, diferente de Curitiba, uma capital. Eles têm mesmo que fazer um belo de um planejamento, né? Enfim, não é crítica a ninguém. Não, é só uma constatação aqui. Não é uma questão de crítica, é uma questão de conversar com um engenheiro, com uma pessoa que tem o conhecimento. Depois de tudo isso, ainda no meio desse caminho todo, porque nós estamos no meio do caminho, e vem o Afonso, o jovem que namorou, casou, formou família, já tinha empresa, não tinha, veio o casamento e a família veio junto com a ânsia de fazer essa família e tudo mais? Então, nós tivemos aí um período que foi de muito trabalho e muita atividade, né? Em 80, fins de 79, 80, nós saímos da prefeitura, né? Eu e Fernando. Aí nós compramos um caminhão ainda em 79 e pusemos esse caminhão para trabalhar no trevo do Washington Luiz, que estavam fazendo o acesso ali no Antônio Stocco. E aí alugamos um caminhão, de um caminhão eles pediram outro, compramos outro caminhão e, enfim, surgiu a hipótese de comprar uma pá carregadeira depois, começamos a limpar terreno. E em 78, nós ainda estávamos na prefeitura, nós montamos uma empresa que chamava Proterco, né, que a Macchione veio a ser a sucessora. Pela Proterco, nós fizemos projetos de loteamentos. Então, nós fizemos o projeto de loteamento de Jardim dos Coqueiros, fizemos outros loteamentos em outras cidades. E aí eu me casei em 79, né? Foi nesse período aí de todo esse desenvolvimento. A Eloá se formou em 78, eu me formei em 76, e em 82 a empresa já estava fazendo o serviço de pavimentação, inclusive fizemos a primeira pavimentação nossa foi da Vila Ingrácia, que era um pessoal lá de Ribeirão que tinha construído o conjunto e no qual a gente tinha muita amizade em função de estudarmos lá no estado junto, né? E aí ele, Afonso, você não quer fazer asfalto? Eu sei que você está mexendo com terraplanagem. Falei, nós podemos fazer o asfalto, só que eu não tenho os equipamentos, eu tenho terraplanagem, né? Posso fazer a terraplanagem. Falou, não, vamos encarar aí, nós te ajudamos, né? E aí compramos equipamentos de asfalto, bem usado, não tinha dinheiro para tanto. E aí fizemos asfalto da Vila Ingrácia. E aí já estávamos fora da prefeitura, começamos a fazer outros serviços. Aí nós já tínhamos feito o projeto da Jardim dos Coqueiros, tínhamos aprovado. E aí veio o serviço do Jardim dos Coqueiros, pegamos o serviço do Jardim Salles e a coisa foi desenvolvendo. Em 85, em 84, a prefeitura abriu uma licitação da limpeza pública. Quem fazia aqui à época era a Vega Sopave. E eu participei, falei, eu vou participar da licitação, né? Pô, Afonso, mas caramba, não temos nada. Eu vou participar. Eu tenho conhecimento técnico, que eu tinha feito curso de saneamento. Você vê que não pode dormir no ponto, né? Pois por isso que eu falei, parece que foram inúteis os cursos, mas não foram. Lógico que não. A sorte veio através deles. Pois é.
E aí eu tinha lá no curso, tínhamos tido aula prática, tínhamos visitado aterro sanitário, serviços de coleta, então eu tinha uma noção e eu tinha vontade de fazer, né? E aí eu preparei toda a documentação, eu comprei o edital e quando eu entrei na sala da licitação, o pessoal da Vega falou, pô, mas o que você veio fazer aqui? Você não é da área, nada. Eu falei, não, eu vim participar. Mesmo porque a lei de licitação, à época, permitia, você não precisava ter um currículo empresarial. Hoje você tem que ter, né? Mas você podia ter um currículo pessoal, como engenheiro. E aí eu participei e o nosso preço foi 30% menor do que o da Vega tinha proposto. 30%. Aí causou lá um transtorno, né? O prefeito à época falou, pô, mas você não vai conseguir fazer, como é que é uma diferença de preço desse? Eu falei, me dá a oportunidade, você me dá 90 dias. Se eu não conseguir 90 dias fazer, você chama o segundo colocado sem nenhum problema. Fica acordado se você aceitar. Então vai, então vamos. Filha da mãe esperou o último dia. A Vega Sopave anunciou para o prefeito, falou, hoje à noite nós já não fazemos a coleta, porque o nosso contrato já não nos permite. Aí ele me ligou, falou, Afonso, para fazer a coleta já hoje à noite. Falei, caramba! Chamei meus 16 funcionários, inclusive os que trabalhavam no escritório, né? Olha que equipe enorme. 16 funcionários? É o total que eu tinha na época. Aí tinha provavelmente uns 12, né? Eu tinha 6 caminhões, tinha mais uma equipe de provavelmente uns 10 braçais, né? Mas eram caminhões basculantes? Basculante. Você não tinha ainda os caminhões? Nada. E aí, aquela noite eu fui ajudar. Nós trabalhamos juntos. Você pilotou um caminhão? Não, corri atrás mesmo. Você tá de brincadeira? Opa! Você não fez isso? Nossa, eu fiz. Eu era atlético, eu jogava futebol, falei, deixa comigo aqui. Mas o pior, sabe qual que era, Daniel? É que na época usava lata de lixo. Lata de lixo. Nossa, isso que era... 18 litros de tinta. Isso que era complicado, porque você jogava a lata e você tinha que esperar para devolver. Né? Bom, aí eu nunca fui goleiro. Bom, mas aí nós dividimos a equipe. Falou, nós vamos sair hoje fulano, 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 e amanhã vocês descansam, que amanhã vocês vão fazer o serviço, né? E aí foram dias atropelados. No dia seguinte, eu fui lá no escritório da Vega. E aí eu conversei lá, os funcionários estavam sendo demitidos. E aí eu conversei, falei, pessoal, eu estou querendo contratar, se vocês quiserem vir trabalhar comigo, eu agradeço. E veio todo mundo. Então, no terceiro dia, eu já tinha a equipe de funcionários, eu não tinha os caminhões. Aí eu fui no Miguel Elias, comprei caminhão dele, ele me emprestou um caminhão carroceria, peguei outro caminhão emprestado de alguém aí e fomos fazer a coleta com os caminhões abertos. E 20, 30 dias após chegaram os caminhões novos com a caçamba. E aí fui para abraço, né? Porque aí ficou fácil. Eu estava com uma equipe maravilhosa e equipamento tudo novo. E aí nós ficamos aí por 11 anos, nós fizemos coleta de lixo em Catanduva. Mas aí isso te deu expertise para fazer Barretos? Opa, fomos Barretos, Votuporanga, fizemos emergencial em Caçapava, fizemos emergencial em Sertãozinho, fizemos um contrato de mais uns 10, 12 anos em Garça. Fizemos Fernandópolis, nós fizemos bastante serviço de limpeza pública. Mas o serviço de limpeza pública foi ficando um pouco mais complicado. Nós disputamos lá em Rio Preto, nós não pegamos Rio Preto por uma bobagem. Se tivesse pego Rio Preto, eu estava lá até hoje, pode ter certeza. Enfim. E nesse mesmo 85 que nós começamos com a limpeza pública, nós montamos uma usina de concreto. Tá. Porque nós fazíamos muito asfalto na região toda,
e aqui em Catanduva inclusive, e nós comprávamos o concreto da Concrese Rio Preto. Falei, pô, não é justo, né? Vamos montar a nossa concreteira. Sim. Aí montamos a nossa concreteira, aí, nesse momento a pavimentação já estava melhor estruturada, e aí do que aconteceu depois disso? Enfim, entramos no setor de conjuntos habitacionais. É que eu ia falar, na parte de construção de casas populares. Aí fizemos, com popular. Aí fizemos muitas casas. Fizemos o Pedro Nechar, né? Que ali o NEM. Fizemos o Solo 2, nós construímos. Fizemos o Jordano Mestrinelli lá do lado do Gavioli, aqui em Catanduva. Fizemos em Palmares, fizemos em São Joaquim da Barra, fizemos um conjunto enorme. Mas isso são contratos com o Estado de São Paulo? Alguns com o CDHU, outros com a Coab. Eu tinha tido um acesso muito bom com a Coab Bauru. E aí eu fiz muitos conjuntos habitacionais. Esse de São Joaquim da Barra mesmo foi pela Coab Bauru. Mas nós fizemos muitos conjuntos. Fizemos aproximadamente umas 6.000 casas, tranquilo, fácil. E aí acabamos parando com isso também, porque começou a ficar difícil. Então nós demos uma parada no serviço de limpeza pública, ainda temos o aterro lá de Jales. É seu? Não, é da prefeitura, mas nós cooperamos. Tá. E paramos dia 1º agora, encerramos o contrato e eu não quis participar da licitação lá de Guaxupé. Também era um contrato muito bom, mas eu não quis... Guaxupé, Minas Gerais. Continuar fazendo o serviço. Tá. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Jovem Pan, a rádio lá em Ibirá. A Água Ibirá. O Plano Pai, né, o cemitério, Monsenhor Albino. O Plano Pai tem a clínica e a farmácia. E eu acho que eu não posso deixar assim meus filhos sobrecarregados. Claro. Então eu tenho que diminuir alguma coisa, resolver algumas outras. Estamos construindo uma nova empresa de água mineral lá em Ibirá. Uma segunda empresa? Uma segunda empresa. E aí foi... Vai ser concorrente da sua? Mas foi uma necessidade, Daniel. Não foi foi uma necessidade. Porque morava em Ibirá uma pessoa que foi presa por contrabando, que era um mexicano. Foi até famoso a situação. Foi preso por bigamia. Você sabia? Não sei a história dele. E aí, ele estava montando uma empresa de água mineral. Ele já estava tudo basicamente pronto, inclusive com a licença, com o decreto de lavra, que é um negócio muito difícil de conseguir. São muitas análises e comprovações para você conseguir. Análises químicas, técnicas, solo, geológica. Até de viabilidade econômica. Né? Você tem que fazer um estudo, qual que é a projeção de venda. E aí, isso tudo aprovado, com decreto de lavra. E aí, isso foi a leilão, porque leiloaram tudo que ele tinha. Né? Tinha uns bens em Rio Preto. Em Rio Preto era 60 milhões de bens à época. E aí, um corretor amigo falou, Afonso, estou vendo que estão leiloando uma área lá em Ibirá. Minha filha falou, pai, vamos ver. Entrou lá, falou, mas já é amanhã o leilão, né? Vamos dar o lance via internet. Eu falei, mas dar lance via internet, uma ova, nós vamos lá. Vai que essa internet na hora. Vai que ela trava. E aí nós fomos lá. Olha, mas foi um sufoco. Chegamos lá, já estava começando e tal. E aí conseguimos arrematar essa área. E inclusive a nossa escritura veio assinada pelo Sérgio Moro, que era o juiz federal à época. Né? E aí temos prazo. O prazo nosso era 3 anos, nós não tínhamos fôlego para fazer. Aí pedimos prorrogação de mais 3. Agora não tem mais prorrogação. Certo. E aí nós estamos correndo para pôr ela para funcionar rapidinho. Falando na sua filha e no seu filho, você diz... Então, o Afonso Macchione, só fazendo um adendo aqui para respirar um pouco, o Afonso Macchione é casado com... A Eloá.
E até parente seu. Eloá. Martins. Isso. Martins, mas eu acho que o parentesco era Ramon Nobalbos, mas tinha Romero, não, mas é Martins. Que a Eloá também tem um parentesco com a Romeira. Tá. Eu não sei se tem ligação, não, mas o meu sogro tinha um carinho pelo seu avô, que eu acho que ele morou lá por um parentesco que eles tinham. Ele morou lá. A espanholada era toda unida. Ele morou lá para estudar aqui. Eles tinham. E aí, o Afonso e a Eloá formaram uma família que deu frutos... Três filhos. Thales, Mariana e Celina. Thales, Mariana e Celina. O Thales, a Mariana e a Celina hoje estão junto com você? Os três trabalham comigo no escritório. Tá, cada um cuida de um setor e de uma... nós todos cuidamos de tudo, né? A gente vai tentar fazer uma divisão. O grupo anda junto? Anda junto, Entendi. Anda junto. Entendi. Não, eu só falei tudo isso para mostrar que o empresário, o homem engenheiro, o homem público, ele tem tanta história que você começa a confundir na conversa a história mistura o público e o privado. Então, aqui para mostrar que o Afonso Macchione, ele é um empresário, ele é um cara de visão, e que todo mundo diz que ele tem sorte, mas a sorte é porque ele se preparou, ele tinha vontade, ele não queria estudar, mas o estudo levou ele a outras oportunidades que fizeram ser o que é hoje. O homem de sucesso, bem estruturado, com uma família bem estruturada, feliz, né? Muito. Eu sou muito problema grato de saúde nenhum? Só o ex-vereador que achou que eu tinha algum problema. Alzheimer não, nada. Até porque vocês viram o tanto de conversa e de história que a gente falou aqui e a memória não falhou, né? Não, imagina. Só para descontrair. Não, veja, eu não posso fugir da verdade. Sim. Eu tenho alguns esquecimentos, por exemplo, de nome. Né? Eu tenho uma certa dificuldade. Tenho muito menos idade. Mas eu acho que é normal. Concordo. Agora, estou bem. Não, fisicamente... Até reconheci o Joãozinho, pô. Pois é, e o Joãozinho, que é o nosso operador de câmera, é o nosso salva-vidas aqui, já está balzaquiano, né? Você vê que ele já assim, cabelo branco, já está corcunda. Já tive plaquinha de patrimônio. Verdade. O João... tem que ver se ainda essa plaquinha não está valendo ainda. Não, isso vale para sempre. Quem foi uma vez sempre será. Placa de patrimônio, já foi placa de patrimônio do Grupo Macchione. Foi. Então, o Afonso, tudo isso te trouxe a esse momento atual. Esse momento atual, que a gente nem chegou ainda a dizer, que você foi 3 vezes prefeito de Catanduva, foi gestor público, todas essas experiências te ajudaram ou te atrapalharam? Porque na hora que você sentou na cadeira elétrica, você sentiu que não é tão fácil assim, ou é fácil assim, ou foi mais difícil, foi menos complicado? E aí? Então, veja, depende do ângulo que se vê tudo isso. Eu fui para a prefeitura nos 8 primeiros anos das 2 administrações. Eu fui para Ibirá uma vez, numa festa junina, no final de semana, porque eu entrei na prefeitura de corpo e alma. Eu me dediquei mesmo, eu não tinha tempo para nada. Eu almoçava com o rádio comunicador do lado. E a Eloá, inclusive, Afonso, para almoçar. Mas eu estou sabendo que tem atividade acontecendo, não é? Então, nesse aspecto de eu ter ido para a prefeitura, me engrandeceu. Eu perdi um pouco a timidez, eu ganhei muito mais o respeito da população.
porque a população viu que é trabalho, que o que aconteceu na minha vida não caiu do céu. A sorte ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga. Tive o prazer de contribuir com a minha cidade que me ajudou muito, ajudou a minha família, acolheu meus avós, né? Então eu me sinto muito grato por essa oportunidade de ter sido prefeito. Na área empresarial houve um grande prejuízo, porque de qualquer forma, minha família tocando lá, meus filhos, minha esposa, foram brilhantes, sem dúvida alguma. Mas ficou estagnado ali, foi o dia a dia, lógico, porque eles não tinham todo aquele espírito que eu já tinha, a bagagem que eu já tinha trazido, né? Mas eu gostei da administração pública. Gostei mesmo, porque é muito desafio e quando eu sentei a primeira vez naquela cadeira, eu não senti nenhuma preocupação, não, porque eu já tinha... Corrente elétrica não... Nada, eu já tinha bagagem, eu conhecia a prefeitura de palmo a palmo, porque eu prestava serviço para a prefeitura, conhecia basicamente todos os funcionários, sabia como aquilo funcionava, enfim, então eu não tive assim, né, como se eu tivesse sentado na minha cadeira da empresa, né? Então não te assustou de jeito nenhum e eu sabia onde chegar, né? Tanto que quando um ano e meio de administração, quase 2 anos a primeira vez, nós fizemos uma pesquisa para saber como que estava, né? Aí o pesquisador falou: Afonso, você não se elege nem síndico de prédio, tá mal. Eu falei: mas pode ter certeza que nós estamos numa estruturação. Você vai ver que no final do ano, do final do mandato, eu vou pegar o caneco. Pode ter certeza, nós estamos nos preparando. Foram aqueles 2 primeiros anos que eu assumi depois do PT. Mas aí foi... Eu lembro ainda que a gente brinca que era assim, tirou todos os paralelepípedos da cidade. Né? E alguns outros ficaram por baixo. Não, mas... Da Rua Ceará mesmo, então, nós tiramos tudo. Eu ia falar isso. Fizemos tudo ali. A Rua Ceará inteira sem paralelepípedo. Foi um transtorno, foi um caos, foi um xingamento. Foi. Só que depois que passou a segunda camada de asfalto... ficou bonito. Mas ninguém mais falava. Não, nem lembram mais disso, né? Pois é. Então, eles não lembram mais que quando chovia, a Rua Ceará, ela recebe água das outras, né? Da Minas, da Bahia, da Cuiabá, da Recife. Cai tudo ali na Ceará, né? Ela é tipo uma canaleta. Isso. Né? Chegava a levar carros para baixo, locomovia, porque a água levanta. Isso, no paralelepípedo. Então a água vinha com muita força e era muita água. E hoje, se chover, você pode sentar no meio da rua. E nós fizemos todas as galerias, desde a Orlando Zancaner, né, lá no entroncamento, trocamos toda a rede de água, toda a rede de esgoto e todas as ligações domiciliares. Nós fizemos uma nova rua. Anos para ser reformado? Vai ter alguma manutenção, mas 30, 40 anos não muda, não mexe mais. Mesmo porque pusemos tubos de PVC, né? Não é mais a manilha que vibra, junta, trinca e vaza, enfim. Então, asfaltamos a Rua Rio de Janeiro por cima, né? E a Rua São Paulo também. Fizemos asfalto por cima dos paralelepípedos. Deu uma dó que você não acredita. Porque, é histórico, né? Mas nesse momento, Mas ainda estão lá. Se um dia qualquer outro agente público quiser deixar um pouco da história do passado na cidade, é só tirar aquela casca, subir um pouco aquela terra que fica por baixo e assentar, bem assentadinho, os paralelepípedos. Claro que eu tô brincando, é brincadeira. Eu tô brincando com hoje é humanamente impossível. É só uma brincadeira para não perder a piada aqui. Mas até porque teria que suar um pouco. Não é viável. Tecnicamente tudo é possível, mas financeiramente... Olhando tudo que você me contou agora, assim, fechando um pouco o olho,
e olhando para aquele menino na salgaderia lá da lanchonete do seu Giacomo, na rodoviária ou na sapataria. Se você fechar o olho hoje, você sente falta, você fica orgulhoso, você fala, ainda falta, tenho... Não, eu tenho dito o seguinte, Daniel. Se eu for chamado para outro nível, eu vou com a consciência absolutamente tranquilo. Nada, eu não tenho nenhum caquinho de pedra de sapato que me incomode. Não, mas eu acho que não foi essa a pergunta que eu queria fazer. Na verdade é assim, se você fechar o olho e voltar naquele tempo, você vai lembrar do Afonso de que momento que você fala assim, aqui moleque, tá vendo? Aquele menino vai encontrar o futuro aqui, ele vai vir ao futuro e vai dizer assim, você fez tudo certo, ou não. Não, veja, ali foi um aprendizado, como foi no posto de gasolina. A minha tia morava aqui no Brasil e ela foi embora para o Canadá, com a família. Inclusive meus primos, uma prima que tinha nascido aqui, e com o irmão dela, estiveram aqui semana passada, uns 15 dias atrás, fazendo uma visita aqui, onde ela nasceu, queria ver, enfim. E eu me lembro, isso foi em janeiro de 1961, eu tinha 11 anos, eu nasci em 1950. Meu pai foi acompanhá-los até São Paulo para tomar o avião. E, à época, meu pai que estava no posto. Como meu pai foi, quem ficou tomando conta do posto? Eu fui frentista, fui caixa, fui tudo. Inclusive, olha como é a lembrança, troquei o óleo do caminhão do Querino Pepinelli, que era um Chevrolet 58. Eu troquei o óleo do caminhão com 11 anos. Com 11 anos não, com 10, porque eu faço aniversário em agosto, né? Então, essa situação me marcou muito. E lá na rodoviária marcou também, quando chegava, né, os ônibus que vinham lotados, que você tinha que se virar nos 30. Do mesmo jeito que você punha o hambúrguer na chapa, você tinha que correr para pegar o guaraná na geladeira, tinha que correr no caixa, porque era tudo misturado e tudo junto, né? E saber para quem entregar. E saber para quem entregar. E tinha a ficha. A pessoa não tirava o produto sem a ficha no caixa, né? Porque não tinha jeito. Enfim, e você tinha que fiscalizar, inclusive, porque eventualmente alguém saía com a garrafinha. E tinha que pegar. Eu ia dentro do cometa, falou, meu amigo, por favor, devolva a garrafa. Eu passava cada vergonha que você não acredita. Eu me lembro, porque veja, eu basicamente fui, na minha casa, minha mãe chegou em 1949 da Itália, eu nasci em 1950, né? Então ali falava-se tudo italiano, né? E aí, quando meu pai já tinha o bar, eu já era aí na faixa dos 12, 13 anos, sei lá, meu pai falou, vai lá no Banco São Paulo, que era ali na Rua Pernambuco, pergunta para o Constâncio, faleceu recentemente, sei, que era um grande catanduvense, pergunta para o Constâncio se o cheque foi compensado. O cheque compensado... Será que está certo? Será que essa palavra é em português ou em italiano? E aí eu cheguei lá, ele falou, não, vai lá e fala isso, que ele vai saber. Eu fui lá e falei assim, Constâncio, meu pai quer saber se o cheque dele chegou. Ele falou, não, se ele emitiu o cheque, deve ter chegado. Você quis dizer se o cheque foi compensado? É isso mesmo, aí eu aprendi a palavra. Compensado. Aí o sufoco que era, né? Então isso tudo... Teve muito cheque compensado? Teve. Então isso tudo, essa vida de trabalho, de correr em todas as áreas, de menino, de jovem, acaba te dando uma bagagem, entendeu? Então eu sou muito grato a tudo isso, eu tenho tudo como lembranças maravilhosas, né? Salvo às vezes os tapas na orelha que levava dos pais, né? Principalmente do meu pai. Meu pai era muito enérgico. Eles fizeram empurrões fraternos. Isso. Né? Meu pai sempre foi muito bravo. Sim.
Mas foi tudo muito bom, muito gostoso. Eu voltaria tudo de novo para fazer tudo do mesmo jeito. Então, é isso. Só ia que eu procurar melhorar um pouco no ginásio e no colegial, que eu fui muito ruim. Isso não tem jeito. Acho que todos nós, de uma geração de 1940 até 1990, é a geração dos homens. O estudo era um martírio e um sacrifício. Era difícil. Mas quem conseguiu encontrou um novo caminho, um novo Sem mundo. E é isso que a gente quer mostrar. Olha, eu ficaria aqui por horas e horas falando com o empresário, com o homem, e eu quero deixar registrado que ele falou muito pouco do tempo dele de prefeito, mas ele teve mas podemos falar mais, ele teve um adversário, sim, mas ele teve um adversário que tinha, toda semana fazia uma capa com memes, e esse jornalista aqui que está falando é quem fazia isso. Mas um dia, no final da sua gestão, você disse para mim assim: você fez o teu trabalho, e você, fazendo o teu trabalho, você me provocava a fazer o certo. Vai fazer mais aí. Fazer mais. Então, quando você encontra pessoas catanduvenses que vencem, né? Porque a palavra, a cidade de Catanduva, ela tem vence no nome dos seus filhos, né? Catanduvenses. Catanduvenses. E a gente vence, né? E quando a gente vence e encontra vencedores que nos mostram como exemplo, a gente simplesmente fica feliz. Hoje eu quero te dizer muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E espero a gente poder de novo conversar muitas e muitas outras histórias. A hora que você quiser fazer uma outra falando da administração, não tem problema nenhum. Mesmo da forma como eu saí, eu não tenho problema em comentar e não tenho vergonha de falar que eu fui cassado, porque eu não cometi nenhum delito. Então, consciência tranquila. Eu vou falar uma coisa para você. Nesse país hoje em dia, ser cassado... eu acho que é mérito. Tchau, gente. Você assista Acervo Catanduva pela Câmara Municipal, pelo site da Câmara Municipal, que você vai ver essas histórias e muitas outras. Tchau.